Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube. Você já se inscreveu, já clicou no sininho e já clicou no like também. Eu sou Afonso Moreira Júnior e no programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, eu vou levar você, afinal, hoje é 15 de novembro, são 122 anos de celebração da nossa República. Falando nisso, como vai a nossa República? Bom, nós vamos até a Assembleia Legislativa de São Paulo, que está no edifício 9 de Julho, num bairro nobre da nossa cidade, o bairro do Ibirapuera, para falar com a doutora Damares Moura, deputada estadual. Bom dia, doutora Damares. Bom dia, Afonso, meu querido amigo. Que privilégio, que satisfação você me dá no dia de hoje em participar de um programa e para tratar de um tema que eu considero urgente e considero solene. Talvez seja este um tempo tão necessário para nós falarmos sobre o tema que trataremos no dia de hoje, até porque este assunto ele reforça, não é, a necessidade que o mundo vive hoje, do diálogo, do respeito e do reconhecimento do outro, como objeto da consideração que nós reivindicamos para nós mesmos. Portanto, é com alegria, não é, com muita satisfação, com muita honra, que eu recebi o seu convite, meu querido amigo Afonso, para participar deste programa e desejando a todos, claro, um bom dia. Eu quero agradecer a senhora, em nome da Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom, doutora, nós nos sentimos honrados com a sua presença na nossa casa. Para você que está me acompanhando, preste atenção. Esta senhora, que é deputada estadual, nossa doutora Damares Moura, ela sancionou a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. É isso mesmo. Aprovada em novembro de 2020. É a Lei 17346/21. Para a gente conhecer um pouquinho só, os trabalhos da doutora Damares Moura, nós vamos ver que ela é deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde defende as bandeiras da liberdade religiosa e do combate à violência doméstica. Ela é advogada, licenciada em letras, pós-graduada em direitos fundamentais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e em direito do consumidor pela Escola Superior de Advocacia. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, que vamos chamar a partir de agora, a LESP, a doutora Damares já aprovou 7 leis e é fundadora e coordenadora de 3 frentes parlamentares. A Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, a Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Doméstica e a Frente Parlamentar da Advocacia. Doutora Damares Moura também representa a LESP no Fórum Interreligioso da Secretaria Estadual de Justiça. No ano de 2020, foi presidente da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior e atualmente preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, na LESP, e é procuradora adjunta da Procuradoria Especial
da mulher. Deputada, por favor, o que está acontecendo no Brasil em termos de preconceito contra as instituições religiosas de matriz africana? Bem, eu acho que para responder essa pergunta, precisamos fazer aí um breve retrocedermos na história brasileira a respeito do tema da intolerância religiosa. E Afonso já participou conosco de diversos encontros, onde inclusive já tratamos disso, não é? O Brasil, que tem uma história recente, desde o descobrimento, não podemos dizer que não tínhamos intolerância religiosa no Brasil, não é? A começar pelos nativos que aqui viviam e que não foram, de uma forma tão republicana, não é? Compelidos a adotar uma religião oficial do Estado brasileiro, não é? Contrariando as suas próprias crenças. Mas quando pensamos no Brasil, império, onde tivemos a primeira Constituição Federal de 1824, quando foi autorizada a liberdade de crença, mas não de culto, portanto, os cultos deveriam ser apenas domésticos, não é? Então, veja, aí já trazendo um conceito importante aqui, liberdade de crença é o direito de escolher e professar uma crença. O direito de culto é o direito de manifestação, não é? É o direito de reunião, é o direito de organização. Portanto, no Brasil Império havia liberdade de crença, mas não de culto. Então, eu já vou para a República. Afonso mencionou há pouco aí os 122 anos da República Brasileira, não é? Mas na República nós tivemos uma conquista importante, que foi a separação do Estado e da Igreja, por força da Constituição Republicana de 1891. Mas eu falei disso, Afonso, para responder a sua pergunta. Perpassou por todos estes períodos, especialmente a partir de quando, não é? Os negros vieram para o Brasil de uma forma que nós até hoje, a meu ver, somos devedores a eles, não é? E trouxeram consigo suas crenças, trouxeram consigo seus cultos, seus cantos, não é? As suas rezas. E aqui, novamente, eles encontraram um ambiente de busca de hegemonia religiosa e, portanto, todos deveriam aderir à crença oficial do Estado. Mas na República nós tivemos uma ruptura constitucional que separou Estado e Igreja, né? E, portanto, teoricamente, estes grupos religiosos que até então sofriam intolerância deveriam encontrar um ambiente mais favorável, não é, à prática dos seus cultos. Mas isso também não aconteceu. Na República, nós temos casos significativos, mesmo depois do Estado separado da Igreja, por exemplo, de fechamento de publicadoras espíritas, não é? E invasão de terreiros das religiões de matrizes africanas. Protestantes foram perseguidos na República, porque ainda havia, não é, a pretensão de se estabelecer uma hegemonia religiosa no Brasil, mesmo na República. Tudo para dizer que as religiões de matrizes africanas, e foi esta a pergunta que Afonso me fez, historicamente foram e ainda são perseguidas. Há um número que ele está desatualizado, mas ele é do
Ministério, hoje o atual Ministério da Família, dos Direitos Humanos, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Este ministério, que já foi Ministério dos Direitos Humanos, que já foi Secretaria de Direitos Humanos, que voltou a ser ministério, abriga um serviço chamado Disque 100, que é um disque denúncia, que a partir de aproximadamente 2012, ele começou a registrar denúncias de intolerância religiosa, não é? E a partir desse serviço, que é subnotificado, a gente sabe que o Disque 100, ele não representa a realidade da intolerância religiosa do Brasil, em hipótese nenhuma, até porque os brasileiros nem sabem. Não é que podem denunciar alguma ocorrência de intolerância religiosa pelo Disque 100, mas mesmo assim, o Disque 100 aponta que mais de 70%, Afonso, da intolerância religiosa à vida no Brasil está endereçada às religiões de matrizes africanas. Portanto, ainda representam grupos religiosos mais perseguidos e mais discriminados e mais objeto de intolerância religiosa real, não é? Que se traduz, inclusive, em depredações, em invasões e em outros atos até de violência física. Para você que está chegando aí agora, eu estou virtualmente na Assembleia Legislativa de São Paulo, no edifício 9 de Julho, no Parque do Ibirapuera, ao lado, ainda que pelo Zoom, da doutora Damares Moura, que é deputada estadual por São Paulo, e é autora da Lei 17346/21, aprovada em novembro de 2020, é a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, é a primeira. Deputada, qual a missão do Fórum Permanente Interreligioso por uma Cultura de Paz e Tolerância Religiosa da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo? E o que é debatido nele para que os nossos amigos que nos acompanham possam conhecer? Eu tenho até muita satisfação em falar do Fórum Interreligioso, Afonso, você que conhece também este trabalho, não é? Ele foi criado no ano de 2006, quando então era secretário da Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Édio Silva Júnior, não é? Um grande expoente da liberdade religiosa aqui no Estado de São Paulo, e na gestão do doutor Édio à frente da Secretaria da Justiça, foi então criado o Fórum Interreligioso, um espaço de governo, não é? Para o debate, mas também para o recebimento de denúncias e também para a construção, não é, de caminhos e soluções e políticas públicas e campanhas de conscientização, e eu já estou aqui, por meio dessa descrição, eu já estou aqui declinando, não é, o que este fórum tem feito ao longo destes anos. Então, foi no ano de 2006 que foi criado o fórum. O fórum é um espaço de participação ampla da população de São Paulo. O Fórum Interreligioso, ele tem representantes de universidades, ele tem representantes de secretarias de governo, ele tem representantes das mais diversas tradições religiosas, porque ele tem buscado ser o mais inclusivo possível nesta representação. Então, ele tem representante de líderes religiosos, ele tem representante de líderes institucionais, de organizações da sociedade civil que estão defendendo liberdade religiosa, ele tem representante da OAB, ele tem representante do parlamento. Por exemplo, eu tenho a honra hoje de tomar assento representando a Assembleia Legislativa de São Paulo no Fórum Interreligioso. Portanto, é um espaço aberto para que a sociedade paulista, no âmbito da Secretaria da Justiça, possa levar para o debate, possa levar para a busca de soluções a partir deste fórum que ouve, que conversa, que dialoga e que busca soluções permanentes para o enfrentamento da intolerância religiosa e a promoção de cultura de paz
aqui no estado de São Paulo, claro, com todo o apoio do governo de São Paulo, do governador João Dória, do secretário da Justiça, doutor Fernando José, um grande secretário, advogado, que tem apoiado de forma intensa as ações do Fórum Interreligioso. Doutora, a senhora é uma humanista da primeira linha. Para a senhora é fácil responder essa pergunta. Mesmo com tantas leis e campanhas sobre o preconceito ou a discriminação religiosa, nós percebemos que o preconceito ainda é forte, ainda existe, com bastante força. O que falta fazer para que as pessoas se tornem menos intolerantes, na sua opinião? Olha, eu gosto tanto de responder essa pergunta, Afonso, e eu estava esperando tanto por ela, e você me conhece bem. Eu só aponto um caminho. Eu só aponto um caminho. Eu sei que há pessoas que apontam outros caminhos. Por exemplo, ainda hoje discutia aqui no meu gabinete, na Assembleia, onde eu estou agora, gravando, não é? Com alguém que aposta muito nas penas, no aumento de penas, no endurecimento das penas, não é, para as práticas delituosas. Isso também é importante, até já escrevi um artigo para a OAB sobre isso. É o aumento de penas, não é, que vai resolver, por exemplo, o problema da criminalidade no país. Eu acho que penas proporcionais à gravidade dos crimes é importante. Penas muito brandas geram impunidade, não é? Então, o sistema penal é importante, não é? Que vamos chamar de sistema repressor. A repressão é importante. Mas, Afonso, eu aponto um caminho para nós transformarmos realidades intolerantes e não há outro: educação de pessoas. Enquanto nós não nos comprometermos de forma real, não é eventual. Por que eu estou falando eventual? Eu não posso tratar sobre intolerância religiosa, inclusive eu trato disso na Lei Estadual de Liberdade Religiosa, tem capítulos dedicados à educação, inclusive a participação do governo do Estado na implementação de programas educativos. Não é? Só a educação transforma realidades, a partir da conscientização de pessoas, levá-las a entender que o outro, repito o que eu falei no começo do programa, é merecedor da mesma consideração e respeito que ela reivindica para si. Não é? Então, eu creio em campanhas. As pessoas falam, gente, mas é tanta campanha. Sim, as campanhas educam. As campanhas informam e elas transformam. Mas eu estou falando também de introduzir estes conteúdos de forma sistemática e não eventual nas escolas. Nós precisamos tratar, inclusive, Afonso, uma informação boa, não é? A Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa, que eu criei e presido na Assembleia, nós estamos construindo uma política pública que vai ser apresentada ao governo do Estado para nós levarmos para o âmbito das escolas conteúdo sistemático para educar os alunos sobre o respeito à diversidade religiosa e a compreensão de que a crença dele, que ele deseja tanto que seja respeitada, não é? O respeito que ele deve atribuir ao outro corresponde exatamente àquele que ele reivindica para si. Então, eu aponto a educação, as campanhas, conteúdos curriculares nas escolas, todos direcionados, não é, para esta consciência coletiva individual, que os indivíduos, desde a mais tenra idade, indivíduos em formação, precisam adquirir a respeito da convivência pacífica e respeitosa entre todos, inclusive entre os diferentes. Nós estamos conversando com a doutora Damares Moura, neste 15 de novembro de 2021. Nós estamos fazendo uma gravação e hoje, infelizmente, não podemos ter a participação daqueles que nos acompanham. Doutora Damares, por esse viés que a senhora colocou com muita clareza,
a nossa pergunta seguinte é por aí. Hoje, alguns colégios particulares ensinam a religião católica e protestante, de acordo com a linha filosófica de cada uma dessas crenças. A senhora acha que as religiões, em seus aspectos multiculturais, deveriam ser ensinadas para que as crianças entendessem que o mundo não é feito somente dessa ou daquela religião e que as outras religiões também tenham seu espaço na cultura brasileira? Olha a outra bandeira por aí, doutora. Olha, eu abordo isso na Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Veja bem, agora eu vou usar a lei, Afonso, para responder essa pergunta, tá? Nós temos uma legislação educacional aqui no Brasil, que é a LDB, conhecida de todos, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, LDB. A LDB, no artigo 20, prevê as modalidades ou os formatos de escola que o Estado brasileiro autoriza que existam. São 4: escolas públicas, escolas particulares, escolas comunitárias e escolas confessionais. Veja, guardem esse dado, artigo 20 da LDB, que prevê os tipos de escola. Agora, eu vou trazer um outro dado, não é? Que é onde trata do ensino religioso na Constituição Federal Brasileira. Tá? É um tema desafiador, Afonso, mas eu vou responder com prazer esta pergunta. O artigo 210 da Constituição Brasileira, lá no seu parágrafo 1º, diz que o ensino religioso será obrigatório nas escolas públicas de ensino fundamental. Nós temos aí, de certa forma, um problema, não é? Então, a Constituição Federal obriga ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Mas a própria Constituição Federal garante que a matrícula no ensino religioso seja facultativa. Ou seja, o aluno que não desejar assistir à aula de ensino religioso, ele poderá apresentar a sua decisão de não assistir à aula de ensino religioso. Tá? Vamos lá, acompanhem. A LDB, ao tratar dos tipos de escola, não é? Ela trata da escola confessional. A escola confessional, ela está autorizada pela lei brasileira a ministrar o ensino religioso adotado pela entidade mantenedora. Exemplo, escolas católicas, são escolas confessionais, estão autorizadas por lei a ministrarem ensino religioso católico. Outro exemplo, escolas adventistas, que tem uma grande rede de escolas no Brasil, também estão autorizadas, porque foram registradas quando seus estatutos foram registrados. Lá, a opção que foi feita é de escola confessional. Essa escola pode adotar o ensino religioso ou preceito religioso da entidade mantenedora. Agora, Afonso, as escolas públicas, as escolas particulares e as escolas comunitárias, o ensino religioso precisa ser visto de forma inclusiva, porque apenas as confessionais estão autorizadas, estas sim, até porque a relação, Afonso, é contratual. Quando o pai vai matricular o aluno numa escola confessional, metodista, batista, católica, espírita, adventista, ele já sabe. Então, ele coloca o filho ali se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai procurar outra escola. Não é? Agora, diferente da escola pública, onde o aluno não tem a opção, mas ele tem
a opção de não assistir à aula de ensino religioso. Mas eu tenho recomendado que, mesmo que ele tenha a opção de não assistir à aula de ensino religioso na escola pública, que essas aulas, elas sejam, que elas tenham um caráter, não confessional, no sentido de não ensinar para alunos de escola pública uma única crença religiosa, um preceito religioso, porque isso pode ofender a liberdade religiosa dos outros. Então, crianças que estão na escola pública vêm das mais diversas crenças religiosas e não tem escolha, elas só podem estudar numa escola pública. Não é? E não podem ser obrigadas a assistir uma aula de ensino religioso, não é? E mesmo que não estejam obrigadas, mas deveriam ser respeitadas, não é? E não tem que aprender um preceito religioso de uma confissão religiosa, mas que a religião fosse tratada como um bem jurídico importante que tem que ser respeitado. Por que não falarmos sobre direito à liberdade religiosa nas aulas de ensino religioso, por exemplo, numa escola pública? Por que não falarmos sobre tolerância religiosa? Por que não falarmos, não é, inclusive sobre a história das religiões aqui no Estado brasileiro, os esforços que são feitos para que a liberdade religiosa seja respeitada? O que a Constituição Federal fala para garantir esse direito a todos os brasileiros? Aqui já é uma sugestão que eu tenho dado para escolas não confessionais, porque as confessionais estão autorizadas por lei a ministrarem o ensino religioso da sua entidade mantenedora. Doutora Damares, a sua resposta foi cativante, tenha certeza disso, e nós estamos junto com a senhora nesta bandeira que precisamos carregar. Ainda sobre o preconceito religioso, doutora, o que configura o crime de discriminação ou preconceito religioso? Quais são as ocorrências mais comuns? Estão sendo penalizadas? Olha, eu vou responder aí, desculpa até utilizar a lei da qual fui autora, não é, que é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, mas eu preciso mencionar duas outras legislações, que é a Lei 9549, não é, que estabelece pena de privação de liberdade para práticas de intolerância não só religiosa. Então, existe pena de privação de liberdade e também no Código Penal brasileiro, no artigo 208. Práticas de discriminação e de intolerância religiosa nesse país é crime, tipificado como crime e com penas até de privação de liberdade atribuídas a quem promover discriminação e intolerância religiosa. Mas a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que é da minha autoria, a 17.346, a primeira lei estadual de liberdade religiosa do Brasil, é um código, é um estatuto, não é? Prevê também, Afonso, uma parte sancionatória, representada por multas. São sanções administrativas para todo aquele que comprovadamente é preciso apurar. A lei garante a ampla defesa, a lei garante o contraditório, não é? Mas se ao final da apuração for constatada a prática da intolerância, da discriminação religiosa, nos termos da lei estadual, até porque eu não poderia legislar sobre matéria penal, apenas um deputado federal pode alterar o Código Penal brasileiro, então eu criei sanções administrativas, representadas por multas que poderão ser aplicadas após a apuração e a constatação da prática discriminatória intolerante. Multas poderão ser aplicadas àquele que promoveu estas práticas. Então, intolerância religiosa, neste país, é crime. E em casos mais graves, pode-se aplicar o Código Penal brasileiro, que prevê até penas de privação de liberdade. Doutora, a pergunta aqui
da nossa produção, a maioria dos casos de intolerância ou discriminação religiosa acontece por parte de quem? Dos ateus, dos materialistas, ou mesmo pelos praticantes de religiões que possuem mais expressividade na nossa cultura brasileira. Olha, nós não vamos conseguir quantificar, não é, o percentual dos que praticam, mas uma coisa eu posso afirmar com base na vivência, não é? Você sabe que fui presidente da primeira comissão de liberdade religiosa da OAB no Brasil, fui 10 anos presidente dessa comissão e pude chegar a esta conclusão. O intolerante, Afonso, ele está em todo lugar. O intolerante é o indivíduo que perdeu a capacidade de ver o outro. E esses indivíduos podem ser, inclusive, religiosos. Não é? Ele professa uma crença religiosa, não é? Ele presta um culto religioso, não é? Ele vive uma fé, mas ele perdeu a capacidade de ver, por exemplo, a fé do outro, e que o outro tem o mesmo direito que ele tem. Então, sem declinar se em maior ou menor grau este ou aquele grupo pratica intolerância religiosa, eu posso dizer que ela está presente em todos os grupos religiosos. Não é? Cristãos, não cristãos, e mesmo ateus e agnósticos, não é? Podem também ser indivíduos intolerantes. Então, eu tenho cristãos intolerantes. Eu tenho evangélicos intolerantes, não é? Eu tenho religiões não cristãs, e há uma diversidade delas já se anunciando entre nós, intolerantes. E eu acho que isso, Afonso, não está diretamente relacionado com a fé, com a tradição religiosa. Está relacionado muito mais com o indivíduo. Não é? Aquele que não exerceu empatia, aquele que não exerceu alteridade, não é? Que é um exercício extraordinário, que é o de se colocar no lugar do outro. E quem não exerceu empatia pode estar em qualquer religião. Portanto, eu posso dizer a você que já recebi casos de práticas de intolerância religiosa vindas de indivíduos pertencentes aos mais diversos grupos religiosos ou não religiosos. Qual a mensagem que a senhora tem para todos aqueles que já se sentiram perseguidos ou sofreram algum tipo de intolerância? Vamos usar a expressão mais apropriada, violência religiosa. Olha, eu vou responder agora como advogada, viu, Afonso? Sou educadora também, acho que aqui tem para todos os gostos, né? A minha primeira formação você não mencionou, mas não tem problema nenhum, porque, de fato, os últimos 20 anos da minha vida foram dedicados à advocacia, mas a minha primeira formação profissional foi em letras, eu fui professora por 7 anos, não é? Então, acho que consigo um pouquinho mesclar aí as minhas respostas com educação, com o direito, não é? E agora, como parlamentar, também posso responder. Mas agora eu vou responder como advogada. Toda vítima de intolerância religiosa, de violência em razão da crença que escolheu, precisa denunciar. Nós não temos como socorrer alguém, fazer-lhe justiça, ajudar alguém a acessar o seu direito, ajudar alguém a exercer na plenitude a religião que escolheu, se nós não soubermos que ela está enfrentando algum tipo de violência, algum tipo de restrição a direitos por causa da religião que escolheu, não é? Tem religiosos que têm um dia de guarda, tem religiosos que usam indumentárias, tem religiosos que têm dieta de orientação religiosa, é uma diversidade de práticas. Se algum indivíduo está sofrendo restrição a direitos por causa da
fé que professa, da religião que professa, ele precisa denunciar. E aí eu vou indicar aqui, Afonso, é até uma novidade que eu quero trazer para o programa. Foi inaugurada há aproximadamente 2 meses atrás, não tenho como precisar, a delegacia online da diversidade do Estado de São Paulo. Então, do seu celular, você acessa a Delegacia da Diversidade online, você faz o seu boletim de ocorrência, lá tem as opções sobre qual o tipo de intolerância você está sofrendo, e lá está a intolerância religiosa. Hoje existe uma delegacia em São Paulo, online, onde poderão ser denunciados iniciativa do governo do estado, que, aliás, eu participei, estive presente no lançamento, não é? Você pode acessar a Delegacia da Diversidade online, lá você vai encontrar a opção intolerância religiosa. Fui vítima de intolerância religiosa, isso vai chegar ao conhecimento da autoridade policial, que vai, e você vai relatar, é claro, você vai relatar qual foi a prática, vai chegar ao conhecimento da autoridade policial, que vai apurar os fatos, vai ouvir os envolvidos e você vai buscar a realização da justiça quando vítima de práticas de violência religiosa, de intolerância religiosa. Então, o conselho que eu dou, precisa denunciar. Porque se a denúncia não for feita, nós não conseguimos ter ideia da dimensão do problema. E a vítima também não vai conseguir ser reparada e a conduta intolerante pode não ser cessada. Porque se ninguém denuncia, não é quem está promovendo a intolerância vai continuar fazendo. Então, é preciso denunciar para que nós consigamos, de alguma forma, não é, responder como segurança pública, como Estado, aos crimes de intolerância religiosa. O programa Conviver de hoje, que está sendo gravado sem a sua participação, que é tão importante, mas não foi possível, nós estamos contando com a produção de Fábio Bettinassi, a quem agradeço. Estamos contando na produção com Alex Monteiro, a quem agradeço. Quero agradecer também na assessoria de comunicação nossa, Silvana Zandomeni. Quero agradecer também a equipe da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, que estão nos dando apoio técnico pelo Zoom, para que esta entrevista tenha a qualidade que a nossa entrevistada de hoje, a deputada estadual, doutora Damares Moura, merece neste 15 de novembro de 2021, 122 anos de República. Doutora, me perdoe a pergunta de cidadão com o coração dolorido. A política brasileira tem jeito? Que pergunta ótima. Eu acho que não podíamos, talvez, encerrar sem ela. Afonso, a política é uma ciência extraordinária. Se nós tivéssemos a consciência do valor, do significado, da relevância da política como instrumento de promoção do bem comum, como instrumento de transformação social e de realidades, é como eu encaro a política. Então eu respondo que tem jeito a partir da atuação que, modestamente, eu tenho desenvolvido à frente do meu mandato. Não é? A política tem sido, para mim, um instrumento de transformação. Eu converso com a minha equipe, Afonso, e eu digo, quando nós não mais pudermos exercer política como instrumento de transformação, de promoção do bem comum, eu deixo o parlamento e volto para a advocacia, porque lá também a gente consegue fazer muito pelas pessoas. E aqui, um mandato e a política exercida na verdadeira acepção da palavra, na força que ela tem de transformação, se bem exercida, é
extraordinário instrumento para transformar realidades. Por isso eu acho que tem jeito, porque vivenciando a política neste mandato e podendo realizar em 2 anos e 10 meses o que nós já conseguimos, as legislações aprovadas, e nós não falamos de todas porque dizem respeito a outros temas, eu tenho esperança, e é com ela que eu quero seguir fazendo política, de que há homens e mulheres públicos que estão se levantando e entendendo a relevância deste instrumento e usando este instrumento poderoso para transformar realidades. Doutora Damares, emocionado com a sua resposta que toca o meu coração. A senhora nos conhece, sabe, nós somos brasileiros da primeira hora, estamos torcendo por um Brasil que tenha políticos com a sua expressividade, com a sua força de vontade, honestidade e desejo de melhorar. É tradição aqui no nosso programa encerrar com agradecimento, dizendo ao entrevistado, e eu faço isso juntando aqui os meus sentimentos, agradecer a senhora em nome da Fundação, em nome da Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, e pedir ao entrevistado, à entrevistada ilustre do nosso dia 15 de novembro, que encerre o nosso trabalho com uma prece do seu coração. Vamos fazê-lo, então, respeitadas todas as crenças, porque esse talvez é o mais extraordinário dos exercícios, respeitadas todas as crenças, todas as divindades às quais se prestam cultos, eu elevo, nesse momento, uma prece ao Deus que eu sirvo. E, querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de, neste programa, tratarmos de um tema que é tão importante para manter a convivência pacífica, respeitosa entre todos. Que o Senhor Deus possa nos usar, aonde nós estamos, com a influência que tivermos, nos espaços de convivência em que atuarmos, que o Senhor possa nos usar como instrumentos de consolo, de conforto, de promoção da igualdade, da justiça, da cooperação, da fraternidade e da paz. Usa-nos, inspira-nos, habilita-nos e nos abençoe. Nós te pedimos a tua bênção neste momento e fazemos isto, querido Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Nossos agradecimentos à nossa ilustre entrevistada da manhã de hoje, Dia da República, dia que deve ser guardado com muita solenidade e respeito em nosso coração brasileiro. O programa Conviver vai ficando por aqui para voltar na próxima segunda-feira, às 11 horas. Esteja comigo. Até lá. E muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Afonso. Você acompanhou Programa Conviver.